Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que estão vendo, né? Acabou, né, a maratona de vídeos sobre o que é Umbanda de onde é que ela veio, né? Já tava na hora, né? Mais um dia assim, eu acho que não ia dar nada não. Vamos botar um assunto novo. O assunto de hoje é cangaceiros na Umbanda. Onde é que a Umbanda vai parar, né? Vamos lá. Existem cangaceiros na Umbanda? Já vou ser curto e grosso. Existem. São verdadeiros. Ah, mas eles fizeram atrocidades e tal. O que a Umbanda vai fazer com eles? O que acontece? Nós temos que entender alguns pontos, algumas coisas. O que foi um cangaço? O que é o arquétipo do cangaceiro? Tá entendendo? E o porquê desse ataque, desse massacre com os cangaceiros, né? Que não é injusto, não. É muito mais do que justo. Não sou ninguém para julgar, não sou ninguém para falar nada, mas vamos lá, vamos ter esse entendimento. O que foi o movimento social chamado cangaço? O cangaço ele foi um movimento da qual surgiu lá para meados de 1890, 1870, 80, né? Da qual tinha o intuito de trazer algo como um tipo de Robin Hood, né? Como assim? O que é entendido como estilo Robin Hood? Tirar dos ricos e dar para os pobres. Basicamente, o cangaço ele surgiu através de uma gama de fatores. Muitos desses fatores foram a tensão militar da época, como é o caso, né, da própria, vamos botar assim, para a gente ter uma alusão, do que foi a ditadura, né? Você não podia fazer nada, porque os militares te agrediam, né? Te matavam por muitas das vezes, né? E isso foi uma das coisas que ocasionou no surgimento do cangaço, né? Temos também, né, o próprio governo, né, da qual não dava comida, saneamento básico, água. Então as pessoas se tornavam miseráveis, enquanto tinham que pagar, né, tinham que dar dinheiro para os maiores para poderem ficarem, né, entre muitas aspas, tranquilos, né? Então o cangaço ele veio para tentar mudar isso, tentar ir contra o governo, tentar derrubar o governo e deixar as coisas na mão do povo, né? Então, sendo assim, né, o cangaço ele nessa época, né, ele era uma ideia, né, era um movimento ali surgindo, não era nada assim tão forte, né? Era comandado assim, né, mas tinha, se não me engano, José da Brilhantina, né, como o ápice, né, o cangaceiro mor, vamos botar assim, né, o mor seria como algo como chefe, né? Então, basicamente, após ele se aposentar, ele deu seu posto para o chamado Virgulino, né? Qual é a história de Lampião? Vamos lá. Lampião ele nasceu numa família pobre, né? Pobre de dinheiro, pobre de espírito, né? Então, o que acontece? Basicamente, desde cedo ele foi um garoto inteligente, ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, né? Coisa que era muito difícil de acontecer, né? Aprendeu a escrever, aprendeu a ler, né? Lia jornais, escrevia textos, né? Ele com o pai, que o pai era o que a gente pode chamar de boiadeiro, né? Ele aprendeu a fazer roupa de couro, ele aprendeu, né, a fazer a comida, o alimento, né, com a carne do boi ali, tá entendendo, né? Então, basicamente, ele sempre foi um cara meio autossuficiente, né? Muito que ele aprendeu com seu próprio pai, né? Então, o que acontece? O que aconteceu? No meio de uma trocação de tiros, porque a família vizinha, que agora eu não me recordo o nome, tinha conflito com a família Ferreira. Então ambos sempre entravam em conflito de maneira de tiroteio mesmo. Então acabou ocasionando, né, na morte do pai de Lampião, né? Mas não pela mão dessa família, na mão de um chamado volante, que era os militares da época, né? Sendo assim, ele arrumou um ódio bem grande das volantes e do próprio governo, né? Sendo assim, Lampião pegou, né, e decidiu migrar para os fora da lei, né, pro cangaço em si, né? E simplesmente ele entrou no grupo, né, no bando, né, como é chamado, de José da Brilhantina,
né, da qual José ele foi se aposentar, né, e deixou Lampião como o dono, já que o Lampião era um cara prodígio naquele meio. Ele era magro, então ele podia fugir rápido, ele sabia de todas as rotas, sabia dar tiro, tanto que o nome dele, o apelido, né, Lampião, veio daí. Dizem que ele deu um tiro tão rápido que a ponta da arma ficou vermelha. E esse vermelho iluminava tudo que estava escuro. Sendo assim, parecendo um lampião. Veio assim a nomenclatura Lampião, né? Entendendo isso, Lampião se tornou o dono do bando do seu Brilhantina. Ponto. Onde, a partir dali, ele jovem, ele começou, né, a trazer outros membros, né, outras pessoas para dentro do seu bando, como é o caso do cangaceiro Curisco, Zé Baiano, né? E por aí vai, temos vários nomes, Carcará, Jararaca, Bem-te-vi, e por aí vai, né? Por aí vai, onde eles se dividiram e formaram, né, bandos próprios, como foi o caso do bando de Curisco, bando de Zé Baiano, e por aí vai. Então o que acontece? O que aconteceu? Como o cangaço ele trazia um movimento totalmente fora da lei, muitas pessoas se aproveitaram disso, se aproveitaram desse meio para fazer, né, para ter as vontades próprias, os desejos próprios completamente limpos, né? Ou seja, foi daí que veio, né, o conceito o conceito sádico, né, dos cangaceiros torturarem as pessoas, estupros, violências, agressões, roubos. Sim, aconteceram sim. Por isso que a gente não pode definir algo como, não, isso foi da época, aconteceu por conta da época, a gente tem que perdoar, porque foi da época. Não. O cangaço ele nunca foi um movimento para fazer isso. Foi um movimento Robin Hood, tirar dos ricos e dar para os pobres e se defender daqueles que iriam nos atacar. Ponto. O que foi feito ali por conta da ganância das pessoas é que a gente não pode esquecer. Nós não podemos esquecer disso. Realmente houveram estupros, houveram ataques, houveram coisas infelizes, sim. Eu não tenho direito de dizer Lampião era um estuprador, Zé Baiano era um estuprador, assassino, sádico. Não tem esse direito, até porque, né, a gente sabe como é que funcionou essa situação, sabe que tem muita mística envolvendo essa situação, então meio que a gente não pode pegar a gente não tem o direito de pegar e falar, é isso e pronto, né? Existem muitos fatores ali, muitos fatores que não são verdade e outros que são até demais. Sendo assim, o ponto é, os cangaceiros da Umbanda são os cangaceiros do passado? Não. Eles estão evoluídos? Não. Eles estão involuídos? Também não. O que acontece? O cangaceiro, como o próprio Virgulino Lampião, ele em pessoa, ele próprio, o Virgulino Ferreira, eu sou Lampião. Não. Curisco, Zé Baiano, esses caras, eu sei onde é que eles estão? Não, e não quero saber. Já passaram o tempo deles, eles estão pra lá, a gente tá pra cá, né? Eu não tenho interesse em saber onde é que eles estão. Eu tenho interesse em saber da minha evolução. Onde eles estão agora é de acordo com a evolução deles e eles que correram atrás desse meio, né? Eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Ponto. Mas, se baseando nisso, os cangaceiros da Umbanda, o que eles são? São espíritos que utilizam a roupagem arquetipa do que foi culturalmente e socialmente o cangaceiro. O seu Lampião, que está baixando na sua Umbanda, talvez, não é o Lampião do cangaço. É um espírito que está usando esse nome. Ponto. A gente tem que entender uma coisa e deixar de sermos hipócritas, né? A gente não pode ver cangaceiro na Umbanda, né? Muitos dizem isso, porque eles fizeram muita coisa negativa. Como se Exu e Pombagira também não tivessem feito. Hierarquicamente, os cangaceiros e Exu e Pombagira estão até que bem equiparados, né? Muita gente fala,
cangaceiro é um caminho sem volta, você vai cultuar eles, eles vão cobrar muito de você. Bom, eu não duvido se os cangaceiros da Umbanda fossem realmente os cangaceiros do cangaço, e não espíritos que utilizam essa roupagem. O Lampião não é o Lampião. Maria Bonita não é Maria Bonita. É um espírito que utiliza esse nome. É a mesma coisa que você morrer, você perde sua identidade. Então você tem que evoluir por conta de seus pecados e você vai entrar na falange de Tranca-Rua. E o seu nome quando você era vivo era Jorge. Era Júlio. Era Henrique, né? Jorge, Júlio, Henrique, seja qual for o seu nome, não vai prestar mais. Agora você será o Tranca-Ruas. Ponto. É isso. É um arquétipo, é uma roupagem fluídica. Como é o caso do Lampião da Umbanda, o cangaceiro, os cangaceiros da Umbanda, né? Zé do Cangaço também, né? Então, como é que se cuida de um cangaceiro na Umbanda? Como é que é o cuidado espiritual que a gente tem com eles na Umbanda? Basicamente, é igual um boiadeiro, é igual um baiano, né? Basicamente, os cangaceiros, é muito difícil eles terem um fio de conta de outras cores, além de ser amarelo e preto. Pode ter, por exemplo, a cada 7 amarelos e 7 pretos tem o quê? Uma conta vermelha, tá entendendo? Né? Não é impossível disso acontecer, mas a proeminência é o amarelo e o preto, né? Como é uma linha intermediária, não faz parte da Umbanda, os cangaceiros não têm regência de nenhum orixá. Eles são sustentados por outra linha, como é o caso, né, dos caboclos e dos pretos velhos. Os cangaceiros trazem, né, o sustento dos caboclos e dos pretos velhos, né, da qual funciona da seguinte maneira: cangaceiro, boiadeiro, marinheiro, baiano, malandro, não me recordo de mais nenhum. São mestres ligados a Jurema e ao Catimbó, né? Quando eles vêm para a Umbanda, não há uma regência de orixá para eles. Baiano é regido por Yansan, na minha casa. Tudo bem, a sua casa tem a regência de Yansan. Porém, dentro dos meus estudos não existe uma regência direta, né? Não quer dizer que você está errado e que eu estou certo. É questão de estudo, né? Então, o que acontece? Boiadeiro é regido pela linha dos caboclos, que é regido por Oxóssi. Ou seja, Oxóssi, caboclo, boiadeiro. Preto velho é regido por Iorimá, onde a gente chama de Omulu. Então, Iorimá ou Omulu, preto velho, baiano. Aqui nós temos o ponto, onde esse meio aqui são os cangaceiros. É uma linha, ou melhor, é um agrupamento, é uma falange bem menor dentro da linha, tanto de boiadeiro quanto de baiano, que trazem todo o arquétipo, né, do Nordeste rude, né, como foi o caso do Jaqueta do que eu disse até o momento aqui do vídeo, né. Compreendendo isso, quais são as comidas dos cangaceiros? Carne de sol, carne seca, fígado, costela, feijão, né, bastante pimenta, né. Um padê, você pode dar um padê para os cangaceiros, eles comem também. Um padê no quesito, tipo assim, não da maneira que você faz para um Exu, por exemplo. Mas pega um pouco de nidê, joga ali, mistura ali com a farinha, né? Você bota ali parte as pimentas, né? Porque os cangaceiros gostam bastante, né? Esses espíritos que trazem esse arquétipo gostam bastante da pimenta. Eles trabalham muito com pimenta, trabalham muito com coisas mais fortes. Pelo fato do arquétipo ser um arquétipo muito forte, né? Que mais? Feijão, gostam de grãos, tá entendendo? Né? Esse tipo de coisa assim, muitas proteínas, né? Quais são as bebidas? Bebidas é o que menos falta, né, para os cangaceiros, desde água até cachaça, marafo, pinga, tudo que for, né, forte assim, né, com teor forte, eles estão bebendo, né? Tem fumo, eles têm fumo, tem cigarro de palha, né? Muitos podem utilizar o charuto,
entendendo? E somente esses dois. É muito difícil ver um cangaceiro fumando cachimbo. Na verdade, não vou dizer que não tenha, mas é complicado disso acontecer, né? Fio de conta, como eu falei, né? Geralmente é amarelo e preto, né? Eles têm ponto riscado e tem ponto cantado? Tem sim. Mané baiano, um cabra de lampião, nunca enfrentou cangaço pra não deixar um no chão. Mané baiano, um cabra de lampião, nunca enfrentou cangaço pra não deixar um no chão. Né? Sendo assim, existem sim essas manifestações na Umbanda, só que a gente tem que compreender que eles são uma coisa e socialmente os cangaceiros são outras, né? Simplesmente eles têm seus elementos, né? Como a peixeira, que é o facão, né? O coco, né? Já que eles têm bastante ligação com o baiano, trabalham bastante com coco, né? E muitos outros, né? É bem difícil a gente encontrar cangaceiros na Umbanda de uma maneira solo. A linha do cangaço. Salve o cangaço, salve todo o povo do sertão, saravá, oxé dos cangaceiros, né? Que são as saudações. Oxé dos cangaceiros, saravá o povo do cangaço, né? Saravá os cangaceiros, né? E por aí vai. É muito difícil a gente ter, né, uma linha dividida. Mas eles costumam vir bastante na linha de boiadeiro e de baiano, mas não deixando de trazer o arquétipo deles, né? Já que o arquétipo do boiadeiro é um arquétipo bem forte, dos baianos é um arquétipo bem mais descontraído. Os cangaceiros é uma mistura desses meios, né? Sendo assim, né, eles estão presentes nessas duas linhas e são uma linha à parte, né? Bom, esses foram os cangaceiros, né, na Umbanda, e basicamente em breve, né, vai vir outro, né, outro arquétipo, né, que é bem complicado a gente compreender na Umbanda, né, porque nós temos arquétipos bem individualistas, como o próprio caso dos cangaceiros, não sendo uma linha razoavelmente nova. Ela vir sozinha mas ela já estava presente ali. A linha dos piratas, que não é uma linha, não existe linha dos piratas, né? É uma falange, ou melhor, um povo agregado aos marinheiros. Em breve vamos falar um pouco sobre os piratas, né? E por aí, por hoje é só. Tamo aí, né?